Boa noite. Quarta-feira vamos iniciando a nossa live. Hoje vamos falar sobre chocolate feito com cacau selvagem com a nossa convidada especial, nossa querida Luísa Abram. Daqui a pouquinho mais estará aqui conosco. Seja bem-vinda, Neide, que bom tê-la aqui. Murilo, muito bom vê-los por aqui, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouquinho. Hoje o papo vai ser bem gostoso. Estou super curiosa, queria saber um pouquinho mais como é que é essa rotina no meio da floresta amazônica em busca, enfim, dessas variedades de cacau para trazer para gente esses chocolates maravilhosos, diferenciados que a Luísa Abram faz. Daqui a pouquinho ela está chegando aqui. Vamos dar um tempinho. Pessoal, sejam bem-vindos. Já vamos iniciar a nossa live. Esse é aquele momento que a gente fica um pouquinho aqui no aguardo, né? Mas já vai chegando a nossa convidada de hoje. Estão ouvindo bem, pessoal? Sentem falta de fone? Vamos aproveitar esse tempinho, me falem como é que tá o áudio. Tá de boas? Tá bem? Tudo certo? Chegou a nossa convidada Luísa e minha assessora Clara. O som tá bom, Clara? Me diz aí que continuo sem fone. Obrigada, Carlos. Legal. Lu, pode me mandar o convite. Tô aqui te esperando. Professor Gilmar, que bom. Participando da nossa live. Na sequência tem a sua. Muito bom. Uma noite cheia de conhecimento, cheia de informação. Muita coisa boa sobre chocolate. Esse universo tão apaixonante. Agora. Oi, Luísa! Olá! Que saudade de você, tudo bom? Pois é, tudo ótimo. Tempo de pandemia todo foi mundo difícil, né? Querida, seja muito bem-vinda, Lu. Muito bom te ter Muito aqui hoje. obrigada. Tô cheia de perguntas. Obrigada. Aproveitar esse momento. Que delícia. Lu, fazer uma breve apresentação, então, né, pessoal aí de casa. Meu nome é Silvana, sou diretora aqui da escola e a gente vem fazendo essa série já há um tempo que a gente tem chamado de Vamos Chocolatear, né? Ou Conhecimento que Transforma também, que é falar de chocolate. Vamos ver o que está acontecendo nesse universo do chocolate, trazer assim as experiências dos chocolate makers, conhecimento dos nossos professores, enfim, e toda a trajetória de sucesso de alguns alunos que estão aí brilhando no mercado, né? Então, hoje, em especial, assim, fico muito feliz. Obrigada por ter aceitado esse convite. Eu sei que a tua agenda é das boas, né? Então, super obrigada por estar dedicando essa horinha aqui com a gente, tá bom? Hoje, então, a nossa conversa é com essa querida, super profissional, Luísa Abram. Falando um pouquinho de Luísa, ela é formada em gastronomia e atua como chocolate maker em sua própria fábrica de chocolates. Desde 2014, a Luísa Abram chocolates Binto Bar, da Amêndoa Barra, e sempre desbravando, né, Luísa, a floresta amazônica em busca do cacau selvagem, e especial para os seus chocolates. As barras da Luísa Abram já receberam diversos prêmios nacionais e internacionais, e seus produtos são vendidos em mais de 100 pontos de vendas e
exportados para 7 países também. Vamos saber um pouquinho mais de tudo isso daqui a pouquinho. Luísa, seja bem-vinda. Eu gostaria de começar te perguntando o seguinte, já que o tema é esse, cacau amazônico foi a tua escolha, cacau selvagem amazônico. Por quê? Em 2014, quando a gente começou a fazer chocolate, quando eu falo a gente, fui eu que comecei, mas a minha família entrou comigo nesse processo, né? Aos poucos eu fui sugando aí cada um deles, então começou com meu pai, depois a minha irmã veio e agora a minha mãe. Então tá todo mundo envolvido no processo. E a Amazônia, na verdade, ela sempre me chamou muito a atenção. Desde criança eu queria conhecer, eu sempre fui apaixonada por natureza. E quando eu estava pesquisando, ainda estava na faculdade, eu estava pesquisando o que eu poderia fazer de diferente para me diferenciar do mercado, né? Não ser só mais uma, porque eu sempre amei confeitaria. Então, quando eu entrei na faculdade, eu falei, vou para França, vou para Itália, vou aprender a patisserie, a boulangerie, e vou voltar e vou abrir a minha padoca, minha tal. E aí eu percebi que todo mundo tinha meio que o mesmo sonho que eu, todo mundo gostava de confeitaria. Eu falei, gente, mas é chover no molhado, então como é que eu vou me diferenciar? Como é que eu vou é, ganhar essa vida com alguma coisa nova, agregar alguma coisa nova no mercado. Foi aí que eu vi realmente o chocolate, foi um processo de um livro, e eu, mais ainda, né, era do grão até a barra. Eu falei, gente, mas dá para fazer em casa, né, era um livro. E aí, quando eu fui pesquisar sobre o cacau, me deparei com a Amazônia, e quando fui pesquisar, eu descobri que eu poderia trabalhar não só, né, com a Amazônia, que era uma coisa super diferente e nova para mim, que eu poderia conhecer esse lugar maravilhoso que eu sempre tive muita vontade de conhecer, e eu poderia agregar um aspecto de preservação no meu business model, e também é um aspecto social, né, de realmente tinha muitas histórias que eu poderia contar, né? E quando eu fui para a Amazônia, que a primeira vez que eu fui foi em agosto de 2014, eu fui para o Acre, e eu vi realmente que eu poderia, era um mundo, né? Que eu poderia contar essa história, que eu poderia ser uma transmissora dessa história que não era muito contada, né? Que realmente era é, é, ninguém conhecia muito bem, né? Então foi mais ou menos isso. Foi uma paixão pela natureza, unido com uma vontade de fazer o bem para o próximo, né? Eu percebo que ao longo desses anos, quando a gente abre uma origem, né? Que eu trabalho com várias origens, quando a gente vai abre, a gente realmente muda a vida de várias pessoas, né? Com Então certeza. foi mais ou menos por aí, né? Muito Meu legal. pensamento. Muito bacana. Dizem que quando a gente vai empreender, a gente tem que pensar justamente isso, né? Em algo novo, em algo diferente, usar por esse lado, né? Do novo. Eu acho que você buscou isso e muito bem, né? Você foi pioneira, né, Luísa, em muitos aspectos, assim, foi abrindo caminhos aí aqui no Brasil para o Binto Barta, de parabéns. Agora me conta uma coisa, como é que funciona assim, quando você chega na Amazônia, como é que é essa rotina? Cheguei. Como é que funciona o teu dia a dia? Eu te acompanho assim no Instagram, vendo tuas fotos, alguns filmes no Stories. Eu disse, lá vai ela no barco, junto com, né, com os ribeirinhos, atrás, volta cheia de cacau, e tá ali junto com eles, um monte de homem ali em volta de ti, né, que tá ali colhendo cacau contigo, buscando esse cacau. Como é que funciona esse momento lá dentro da floresta? Na tua chegada até entrar a floresta. O momento, na verdade, ele já começa com uma já começa com a arrumação da mala, né? Eu só imagino. A mala tem várias coisas, né? A mala tem facão, a mala tem mosquiteiro, rede, corta-vento, enfim, né?
Antigamente, a minha mala era enorme, né? A primeira vez que eu fui, pra você ter uma noção, eu levei uma mala de rodinha. Hoje em dia eu levo um mochilão, né? Que eu já percebi Que- que é assim, não dá, não é uma coisa que eles nem veem lá, não tem essa coisa Não. lá, né? Então, quando eu vim, quando eu vou fazer essas viagens, começa pela mala, né? Muito. Eu só conheço uma marca de repelente que funciona, então eu vou atrás desse repelente, porque é realmente muito mosquito. O mosquito é o que me dá mais. É o mais chato, né? Da viagem toda, o mosquito é o que Luísa, me com tanto animal que deve ter nessa floresta, o medo dela é o mosquito. é o É uma mosquito. corajosa, né? E aí eu chego lá, né? O barco, eu vou, né? Vou de avião, muitas vezes tem escala o avião, aí a gente chega no local, tem o carro, aí o do carro tem o barco, e aí às vezes tem uma caminhada, às vezes a gente chega realmente na própria comunidade. E a gente começa um trabalho desde ver a mata, entender como é o dia a dia dessa comunidade, do que eles vivem, entender o que gira a economia lá, porque a maior parte dessas comunidades elas não trabalham com cacau. A gente vai introduzir o trabalho do cacau, a cultura do cacau. Então, a gente às vezes rola um trabalho de convencimento do pessoal, né, a, é, dizer, olha, o chocolate é bom, o cacau é uma boa cultura para se trabalhar, a gente paga 2 vezes o preço da commodity, é o nosso menor preço do cacau, na porta do Ribeirinho. E ainda adiciona aí mais uns 2 quilos uns R$ 2 de logística. Nosso maior preço são 4 vezes o preço da commodity, né? Olha Quatro só. vezes o preço do cacau de Nova York. Então a gente precisa realmente fazer esse trabalho de convencimento com o pessoal. É, a maioria das vezes eu não estou sozinha, né, nessas empreitadas, eu estou aí com meu pai, ou com alguém da minha família, ou com algum conhecido já, quando é um lugar que eu já vou, já faz tempo, e que eu conheço o pessoal, eu conheço é, a logística, né, e todo mundo, eu me sinto segura, eu vou sozinha. Mas quando é um lugar novo, eu realmente prefiro ir acompanhada, É com né, alguém, né? com alguém. E é isso. Hoje em dia é muito tranquilo, né, fazer toda essa logística. Mas às vezes acontece alguns imprevistos, tipo, a balsa quebra, a ponte cai, né? Ano passado, a ponte de Belém para Barcarena ali caiu, porque uma balsa bateu num dos pilares, caiu a ponte. Eu fiquei praticamente tendo que pegar o meu cacau de carro, com um caminho que atravessava 2 balsas, difícil, assim, mas a gente consegue, né? A gente conseguiu contornar aí essa situação. Olha só, quanta coisa deve acontecer. Você pode escrever um bom de um livro aí, As Aventuras de Luísa, né? No mundo do cacau Me selvagem. aguarde. Hein, Luísa? E me diz uma coisa, como é que tu traz essas amêndoas para São Paulo? Como é que você traz o cacau de lá para cá? Quando eu tô com pressa, ele vem de avião, né? Mas não é o Você traz o ideal, cacau porque fruto? assim, Fruto? não, eu Traz a polpa? trago, eu Ou já traz trago ela amêndoa seca? Como é que você fermentada. traz? Você Amêndoa fermenta lá? fermentada. A gente fermenta em loco, né? Sempre bom. Quando você vai no supermercado, você quer aquela fruta fresquinha ou você quer aquela Com fruta que está lá há certeza. 3 dias, né? Não, Então você quer aquela fresquinha. fruta fresca. Então, por isso que a gente faz todo o processo da colheita, fermentação e secagem Você faz em lá. loco. Ah, Isso. ok. E é isso, na verdade, o que vai fazer o cacau agregar o seu valor, né, no cacau. Então, a gente passa os dias, né, quando a gente vai conhecer uma nova comunidade, a gente passa 15 dias ali na comunidade, porque a gente quer acompanhar todo o processo para ensinar para eles o que que é uma boa fermentação, o que que é uma boa secagem, o que fazer, o que não fazer,
como são as instalações. Muitas vezes a gente banca as instalações, a gente financia as instalações. Então, caixas de fermentação, estufas ou barcaças, a gente financia isso para eles. E aí eles vão pagando a prestação Ah, que legal. de cacau durante anos, enfim, né? A gente tenta facilitar ao máximo essa, essa introdução ao cacau. Por isso que a gente tem o cuidado de não só ir um ano, né? Vai um ano e esquece do povo. Não, volta e entende e leva o chocolate. E olha, isso aqui pode melhorar. Tá vendo sentiu esse sabor? Aí leva o chocolate do outro, da outra origem, e fala, ó, tá vendo? Aqui é melhor nesse ponto, aqui é pior nesse ponto. E aí vai construindo realmente o paladar deles para Com entender o que é certeza. uma comida de qualidade. Com certeza. Então você acompanha de pertinho, está ali vendo todo o processo de fermentação, que é tão importante, né, para o resultado final aí, na questão do, né, dos aromas, dos sabores aí nessa primeira etapa. Com certeza. Luísa, e assim, você conseguiu perceber, então, assim, porque é um super investimento ali na comunidade também, né? Você já conseguiu perceber, assim, bem essa diferença do quanto eles conseguiram, assim, modificar a sua cultura em torno do que você introduziu? Tem umas mais do que outras, porque umas eu já compro cacau há muito tempo, então eu Sim. consigo é, realmente colocar o dedo e falar, olha, eu mudei a vida dessa pessoa nesse aspecto, né? Que Uhum. é super legal. Então, eu vou contar um exemplo, né, de um ribeirinho que ele chama-se Bico, Francisco, que o apelido de Francisco lá no norte é Bico, Não é e a Chico, é família Bico? dele não é Chico. A família dele, na verdade, quem começou com o cacau foi a esposa, a Yolanda. Uhum. Aí, ó, ela foi essa família, ela foi apresentada para mim através do César de Mendes, que é o De Mendes Chocolates, e o De Mendes tentou acompanhar eles durante um tempo, só que o De Mendes, ele ainda é mais ocupado do que eu. Então, eu comecei a dar uma atenção para esse pessoal, comecei a realmente meio que doutrinar, né, eles, porque quando começa, ninguém começa sabendo, ninguém começa do topo, né, Sil? Então, quando eles começaram a fazer o cacau, eles erraram muito, mas eles persistiram, eles foram super persistentes, eles acreditaram. E por eles terem acreditado, hoje em dia, né, ele vira para mim e ele fala, olha, eu já ouvi isso várias vezes da boca dele e eu me encho de alegria. Eles falam que a gente foi que nem um anjo na vida deles, eles falam, porque Ai, que legal. antes deles terem o cacau, eles só trabalhavam o açaí. E o açaí, infelizmente, ele não dá o ano todo, né? Então, quando acaba o açaí, começa o cacau. Então, essa família, ela ficou com cultura, né, a cultura de rotatividade durante o ano inteiro. Então, eles conseguem ter uma renda durante o ano inteiro. Hoje em dia, a gente já faz diferente. A gente já, a gente já sabe que o cacau deles vende bastante. É a minha barra mais vendida, né? A minha 70% acará, que é aquela vermelha, que tem o Uhum. prêmio de ouro, inclusive, né, de Londres. Então, como a gente já sabe mais ou menos quanto a gente vai comprar, então a gente hoje em dia faz pagamentos mensais para eles. Que bacana. Não importa se está na safra, se não está na safra, eu faço o pagamento mensal para eles. E o que é legal, que eu acho que eu posso falar para todo mundo, foi que no grupo das mulheres a gente fez uma vaquinha para Uhum. Ai, eu comprar um lembro. computador Muito para a legal. filha dele. Foi Ai, para a que filha do espetacular para a Bico. filha dele. Que legal. Foi. Então, assim, eu vejo que hoje em dia eles têm internet na casa deles, é satélite, funciona, assim, é um pouco mais devagar, mas funciona, né? Então, hoje em dia eu consigo me comunicar com eles, eles em casa mesmo. Antigamente, eles tinham que ir para a cidade para Nossa, eu conseguir falar com eles. Era muito difícil de eu conseguir fazer
tirar o cacau de lá. Né? A Sil Pedrotti está mandando a carinha, ela também contribuiu. Então, assim, foi a Aniele, né? Todo mundo lembra da Aniele. Hum, Então, para ela conseguiu ir para a faculdade, eles estão conseguindo pagar uma faculdade para ela de muito psicologia. legal. Então, assim, realmente mudou muito a vida deles, né? E eu espero conseguir fazer isso com muitas mais famílias, né? Com certeza, que legal. Parabéns, Lu. E aí você veio Obrigada. falando, você falou uma palavrinha aí que eu acho que eu queria te perguntar o seguinte, das safras, né? Você consegue ver, assim como no vinho, a diferença de sabor em cada safra, né? Que você traz de lá e você traz isso também no nas tuas barras de chocolate. Vamos falar um pouquinho disso, dos teus produtos, enfim, dos locais onde você, dos rios, enfim, dos locais onde você traz o seu cacau, os prêmios que você conquistou e por que você acha que aquelas barras receberam esses prêmios? Fala um pouquinho das premiações, das safras. Hoje em dia a gente tem na gôndola 4 origens, sendo Uhum, elas o purus, ali no fronteira Acre-Amazonas, do lado da parte sul, uhum, Juruá, fronteira uhum, Acre-Amazonas aqui pelo norte, uhum. o Acará, que é essa, Macará. e o Tocantins, que é da cidade de Mocajuba. Todas elas eu ponho o nome de rios, né, nelas. Uhum, Muita gente fala, mas por que você põe o rio? Na verdade, é para localizar a pessoa, né? É mais uhum. uma informação para localizar a pessoa. A gente vem desenvolvendo esse trabalho com as origens. Não é um trabalho de um ano, é um trabalho, como eu falei, né? De você volta, você dá o feedback, você fala, olha, você tem que melhorar nisso, a gente tem que melhorar a estrutura nesse aspecto, ou a gente tem que melhorar a logística em tal aspecto. Então, assim, só em realmente indo lá e entendendo a realidade de cada uma das origens para conseguir elaborar protocolos específicos para cada uma delas, Perfeito. né? Eu acho que por isso que as barras hoje em dia elas são tão diferentes umas das outras, né? Elas têm, claro, Completamente, verdade. o seu terroir, né? Que é as suas características únicas. Mas eu acho que os prêmios, eles vêm justamente por causa desse trabalho de voltar e de dar o feedback, de falar, olha, tá bom assim, mas pode melhorar, ou simplesmente voltar com um selo para eles. É muito legal. Eles guardam aquela embalagem como se guarda uma obra de arte, né, na casa deles. Emoldurado lá. É, sabe? Então, assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? A gente escolheu fazer isso justamente porque a gente se diferencia do mercado, né? Da maior parte das empresas que estão no mercado, mas também hoje em dia porque a gente vê o quanto a gente é capaz de mudar a vida de uma pessoa, Com o quanto a certeza. gente é capaz de ajudar não só as pessoas, mas a natureza também, né? Manter a Com floresta em certeza. pé. O cacau, ele é uma planta preservacionista. Ele é uma planta que ele precisa da sombra das outras árvores maiores para ele crescer, florificar e frutificar. Então, tem todo esse aspecto, essa beleza, né, do cacau selvagem. Com certeza. Então, é, é uma é um trabalho que, quando a gente começa, a gente sabe que a gente tem um longo caminho a trilhar, né? Eu estou tentando desenvolver uma origem que é perto do Oiapoque, desde 2016, e a gente ainda não conseguiu Olha chegar só. na, Olha. sabe? Ainda não consegui chegar. Mas eu entendo que é um trabalho que demora, o meu maior medo só é que as pessoas se enfadem com isso e não queiram fazer, né? É o meu maior medo. Mas que já aconteceu, né? Já aconteceu em uma origem que era o jari, que era a barrinha Eu azul que a lembro. gente tinha. Azul. É. Olha só. Infelizmente, a gente teve que
a gente teve que tirar ela do nosso portfólio porque os ribeirinhos, eles ficou muito difícil da gente deles acessarem o lugar Uhum. consequentemente, eles desistiram. Então, realmente, eles não estão fazendo mais, que era um cacau que eu adorava, assim. Realmente era uma das minhas das prediletas, ganhou 2 prêmios, mas Isso faz um acontece, pouco né? Eu parte, ainda né? tô no São pé os deles, problemas puxando que o pé deles. acontecem. Eu falei pra eles, ó, à noite, quem puxar o pé de vocês, vocês vão saber que sou eu. Cacau, cacau. Ai, Luísa, mas eu acho que é uma das missões, né, do Chocolate Bintu Bar, é essa, né, de impactar positivamente toda a cadeia produtiva, e eu acho que você vem fazendo isso brilhantemente, né? Então, problemas acontecem, mas você vem trabalhando toda a cadeia produtiva e trazendo, enfim, esses impactos positivos em todos os momentos, né? A gente agradece lá na ponta enquanto consumidor, com certeza, né? Luísa, Obrigada. e você começou também com a exportação. Quando é que você começou a exportação? E aí eu queria te perguntar o seguinte: basicamente, Estados Unidos, eu não sei, você vai me dizer, são 7 países, né? Perdão, são 7 países. Isso. Eu lembro que você começou nos Estados Unidos, não foi isso? A gente começou na Inglaterra, Ah, na Inglaterra, eu achei que fosse né? Estados Unidos. Mas o Foi que eu queria te perguntar é em o seguinte: assim, em quais países você está e se você fez alguma mudança em termos de embalagem ou, enfim, algo pensando em cada país que você está, se você fez algum tipo de adequação. eu tô hoje em dia, né? A gente começou a exportar em 2015, eu ainda estava em casa, né, fazendo chocolate na despensa de casa, Uhum. e a gente exportou a primeira vez para Inglaterra, que foi para um clube de chocolate chamado Cocoa Runners. Muita gente me pergunta, mas como é que você conseguiu? Gente, tentativa e erro, sabe? Botou a cara a tapa, pesquisou ali, mandou um e-mail e falou, posso te enviar uma amostra? Foi mais ou menos isso. E aí Uhum. eu não conhecia ninguém do mercado de chocolates, não tenho, não tinha nenhuma experiência com chocolates, né? Então, e aí, quando a gente começou, foi Inglaterra, aí depois foi Estados Unidos. Nos Estados Uhum. Unidos, eu tenho um distribuidor. E o distribuidor dos Estados Unidos, ele também vende para pequenas lojas na Europa. Então, hoje em dia, você consegue achar na Itália, você consegue achar na Holanda, você consegue achar na Espanha. O pessoal perguntou na Espanha. O Clube Uhum. do Chocolate, a gente acabou de abrir, a gente mandou, acho que foi em setembro para eles um lote. Então, Legal. Espanha, é, Nova Zelândia, Austrália, que mais que tem, gente? Canadá, eu acho que são esses. Talvez França tem uma loja lá, a gente está com um distribuidor na França também. Europa é um pouquinho mais complicado de entrar, sabe? Se o Europa eles têm é, eles têm muito enraizado, né, na cultura deles de que o chocolate ele é uma coisa barata, porque a África está ali do lado, né? Então, Sim. e eles têm muita indústria, né, do chocolate, tem muita tradição nisso daí. Uhum. Então, costuma ser um pouco mais difícil. E eles costumam estranhar um pouco o perfil mais exótico, um perfil mais cítrico ou mais floral no chocolate. Então, agora eles estão começando a entender o que que é essa nova onda do Bean to Bar. O que antes, há 3, 4 anos atrás, era super difícil colocar na, na, na loja na Europa, né? E você me perguntou se eu precisei fazer alguma adaptação. Eu fiz algumas adaptações, sim. Uhum. Primeiro, a minha embalagem, né, ficou toda em inglês e português, as duas. Ah, bacana. E aí eu precisei, inclusive, pesquisar um pouco sobre as leis, o que que precisava ter na rotulagem americana, o que não precisava. Antigamente, a rotulagem americana era super simples. Como o meu produto era um produto de exportação de quantidade que eles consideravam pequena, eu não precisava nem ter meus ingredientes, nem ter tabela nutricional, nada disso em inglês. Sim. Mas mesmo assim eu tinha.
E aí, agora, em 2021, vai entrar uma legislação nova que vou precisar colocar a quantidade de vitaminas, alguns metais, eu vou precisar colocar algumas coisas. Então, os meus chocolates, eles já estão indo para análise, porque a próxima tiragem de embalagens que eu fizer, eu já quero fazer nesse novo molde, né? Muito bom. É, e além da embalagem, eu precisei fazer adaptação na formulação deles também, Sil. O que que acontece? Como os Estados Unidos, a maioria desses países são países mais frios, não são países tropicais que nem o Brasil, né? Aqui, para o chocolate é muito fácil de derreter, né? Ele é super fácil. Você não precisa ter um chocolate, uma barra de chocolate que tem um teor de manteiga, de cacau muito alto. Ele já derrete naturalmente. Então, eu antigamente tinha a minha formulação de dois ingredientes, então cacau e açúcar orgânico. E aí eu mandava, né? Eu exportava. Eu comecei a receber feedback dos clientes lá de fora que o chocolate era muito duro. E aí eu fui perceber que eles têm temperaturas mais frias do que as nossas. Então, quando chegava o inverno lá, o chocolate ficava super duro. A textura dele afetava a textura dele. Então eu comecei a mudar a formulação dos meus Incorporou mais chocolates, manteiga. exato, para conseguir atender esse público lá de fora, né? O que hoje em dia as formulações, eu acredito que elas estejam boas, mas assim, nunca diga nunca. Talvez eu mude, não sei. Talvez ocorra alguma coisa que eu mude alguma coisa nelas, né? Mas é basicamente isso. A gente vai aprendendo cada dia como funciona cada mercado consumidor. Com certeza. Legal, Luísa. Parabéns mais uma vez. Eu vou parar de fazer Obrigada. pergunta, fazer pergunta aqui dos nossos participantes aqui, né? Vamos ver Tem aqui, ó. bastante, Daniela né? Vilela, vamos ver. Aproveita para fazer perguntas, que não é sempre que ela está aqui, né? Uma hora à nossa disposição. Então vamos aproveitar. Daniela Vilela te pergunta: quais os lugares da Amazônia com os melhores biomas para o cacau? Ah, O não que você existe acha? melhor nem pior. As pessoas me perguntam: você já encontrou cacau ruim? É, eu, hum, eu costumo dizer que eu já encontrei cacau mal fermentado ou com um protocolo de fermentação que é, você precisa ajeitar. Mas dizer que o cacau é ruim, eu jamais vou dizer Difícil, isso. né? Assim. E você dizer, qual o melhor é o seu paladar, qual o melhor vinho? Né? Você que vai dizer, o seu paladar que vai dizer. Né? Não, não posso ser tão prepotente e falar que o melhor é esse ou o melhor é aquele. Entendi. Legal, Luiz. Vamos ver, deixa eu te perguntar outra coisa também. Você sempre teve vontade de empreender, né? Tá um pouco lá na tua história, isso, essa questão desse sonho, dessa vontade de empreender, que você colocou muito bem aí no começo. E hoje, na tua empresa, na Chocolate Luiz Abram, você tem com você ao seu lado a Andréa, que está aqui fazendo um monte de comentários, que eu sei que é ela ali, né, Andréa? Não dá para falar de Luiz, tem que falar de você também, que está sempre ao lado, né? A tua irmã que te acompanha nessa tua trajetória. Como é que funciona essa gestão de vocês duas? Como é que quem faz o Então, quê? Você está focada na fábrica? Como é que funciona? hoje em dia o que acontece, né? A minha irmã, ela veio, eu sou uma pessoa que eu sou super de produção, né? É cada um no seu quadrado realmente, né? Quando eu comecei a fábrica, eu fazia tudo. Então, eu fazia comercial, então eu ia nas lojas e entendia o os vendedores, atendia os compradores e tal. Aí eu voltava para a fábrica, fazia e ainda fazia as entregas. Aí quando a minha irmã veio em 2016, no final de 2016, ela falou, ela é uma pessoa com muito mais, ela tem um horizonte um pouco mais aberto, né? Ela enxerga além da fábrica. Então ela falou, gente, mas você tem que eu limpava o chão todos os dias da fábrica, sabe? Era aquele negócio. Ela, não, imagina, colocou uma diarista, colocou um motoboy, é, entendeu que a produção não era para ela e começou a cuidar um pouco mais do administrativo da fábrica. Então, hoje em dia,
eu faço produção e eu tenho 3 pessoas me ajudando na produção, que inclusive 2 delas estão aqui na live, que é a Rosinha, que é meu braço direito da fábrica, que ela é basicamente minha gerente lá, ela sabe de tudo. E eu tenho a Janine e o Carlos, que são 2 pessoas que estão aprendendo agora, eles estão há 2 meses na fábrica, e eles me ajudam na produção. Então, na produção são 4 pessoas. A minha irmã faz o comercial, então o contato com os clientes é ela que faz. Aí, ó, a Rosinha se pronunciou aí. E a Janina também eu acho que deve estar aqui na live. E a minha irmã faz comercial, administrativo, um pouquinho do financeiro. O financeiro meu pai ajuda também, ele trabalha no mercado financeiro, então ele dá uma ajuda, né? O meu pai, ele é engenheiro elétrico de formação, então ele me ajuda bastante com as máquinas, com o que eu devo comprar, com o que eu não devo comprar, qual é o rendimento delas, né? E tudo isso. Além de sempre estar querendo ir comigo nas origens e sempre me ajudando lá. E a minha mãe faz a nossa parte de texto. Então, todos os textos que você vê nas embalagens ou no meu site, eu passo o briefing do que eu quero para ela e ela faz o texto bem florido, bem bonito. Então, ela escreve muito bem. E ela faz o terceiro turno na fábrica, que é o turno de expedição. Então, todos os pedidos dos clientes, a minha irmã gera as notas e os pedidos, aí passa para ela e ela faz todo o gerenciamento aí para isso estar tá de manhã pronto para ir para os clientes. Gente, É mas que isso, família basicamente. abençoada, você conseguiu ter na sua família, cada um com a habilidade que precisa, né? Muito bem, parabéns, família Bran, né? Isso aí. E Obrigada. a comunicação toda, então, agora você falou que a sua mãe faz a parte da redação, e todo o teu Insta, todas aquelas fotos, tá muito bonito o teu Instagram, ele é muito bem feito, você tem imagens lindas. É a André que está por trás disso tudo lá das imagens, é ela que cuida? Então, Vocês têm uma as agência? Como é que fotos, funciona? as fotos É. é meu cunhado que faz, é o marido da minha irmã, que ele é fotógrafo. Na verdade, ele é diretor de fotografia, então ele trabalha na GNT, ele trabalha fazendo as séries, né? Chegadas e partidas, fazendo tempero de Ah, família e tal. bacana. E aí ele faz filmagem, ele é super, assim, super bambambam nos vídeos. Né? Foto não é tanto a praia dele, mas ele está aprendendo agora a fazer foto de comida. Então, as fotos que você vê no Instagram, na verdade, são tirando as fotos de mata, que normalmente é o meu pai tirando ali com a câmera ou com o iPhone, ou raras as vezes a gente leva um fotógrafo, quando o fotógrafo vem fazer um trabalho e tal, e aí quer ir com a gente. E as fotos de barras de chocolate, realmente, a maior parte delas sou eu e o Fábio, né, o marido da minha irmã, que fazemos. Então, eu sou meio que a set stylist ali, Uhum. faço o background e ele dá os cliques, né? É isso. Muito bom. Importantíssimo, né? A comunicação é tudo, né? E imagem, E assim, fundamental nas redes sociais. quem faz a gestão, faz as postagens e tudo, é meu pai. Uhum. E quem responde e tudo somos nós 4, né? Então todo mundo tem o Instagram acessível, acessado no celular. E se tem uma pergunta, a gente responde o mais rápido possível, tenta não deixar ninguém sem resposta, né? E é isso. Muito bom. E super importante. Agora, sim, falando do posicionamento do mercado Bean to Bar hoje, até a associação está com a campanha, né, que está super bacana. Mas me fala você, assim, o que você acha fundamental na comunicação do Bean to Bar para posicionar esse nicho de chocolates? Eu acho que a gente precisa educar o consumidor, né? Com o que é
da onde vem o produto deles, né? Tem uma coisa muito importante no Bean Bar que é a transparência e que é a cadeia toda fera, a cadeia toda justa, né? Então, o Bean Bar, ele precisa, além de oferecer uma boa qualidade nos seus produtos para os nossos clientes, mas ele também precisa fazer esse trabalho de educação do consumidor. É, vem com alinhado com tudo isso que está na mídia em alta hoje em dia, né? Que é o consumo consciente, que é manter a floresta em pé, A relação que é justa com o produtor, né? exato, que é você diminuir os elos da cadeia. Então, Uhum. tentar comprar do mais o mais direto possível, né? Eu acho que o Bean to Bar ele tem esse viés muito forte, né? É um dos principais pilares que a gente tem é realmente a transparência, a educação e a rastreabilidade. Parabéns, exatamente. Vamos ver, tem mais perguntinhas aqui, ó, dos teus seguidores. André Banks. Tá interessado em saber qual percentual de todas as tuas vendas você exporta. Que percentual fica para As o nossas Brasil, que percentual? exportações esse ano, elas estão mais ou menos 50-50. Então, 50% eu exporto, 50% fica aqui no Brasil. Mais ou menos isso. Doce Encanto de Belém, te perguntando. Para fazer análise de amêndoas, se você indica algum órgão. Quando eu comecei a fazer as minhas análises, eu tô te falando assim, de análise de conteúdo nutricional que tem na amêndoa, né? Então, se você vai ter quanto de sódio, quanto de fibra, o quanto disso tudo. Então, é laboratório. Ou é acetal, ou Eurofins. Aí você pode procurar um laboratório que seja mais perto de você, de Belém, para fazer isso. Agora, se você quiser fazer uma análise de genética do seu cacau, aí a coisa já é um pouquinho mais complicada, né? Você vai precisar de ajuda da CEPLAC, que a CEPLAC Pará a super, é o maior, eu acho que maior banco de gens, eu não sei como falar isso, é, é, é o maior banco genético, aí, Uhum. pronto, é o maior banco genético que existe, se não me engano, é o de Belém. As nossas amostras, a gente também analisa elas geneticamente. Uhum. Quem analisa elas, depois de muito vai e vem de conversa com vários pesquisadores muita para entender como é que se fazia, a gente manda as análises para os Estados Unidos. A gente tem um acordo, a gente tem tudo especificado, né, aqui no Brasil, Ai, eu esqueci o nome do, do lugar. Putz, calma aí que eu já lembro. Mas a gente tem um acordo que existe entre o USDA e o Brasil, e a gente conseguiu mandar as nossas amostras para lá, para serem analisadas lá. Isso aí. A Neide estava te ajudando aqui, o Banco de Germoplasma. Obrigada, Neide. Um Viva, beijo. Neide! Um beijo, Isso querida. aí. Diz uma coisa, Luísa, para quem está no mercado Bean to Bar, o que você acha assim que é mais desafiante hoje? Eu acho que é realmente você entender se você tem um produto bom, primeiro de tudo. Uhum, E depois entender que ninguém começa do topo, de novo. É um uhum, trabalho de formiguinha. E esse trabalho de formiguinha, quem começar, vai se juntar a nós no trabalho de educação do consumidor. com Eu acho que certeza. esse é o nosso maior desafio. Educar o consumidor, entender que chocolate de verdade não vai custar R$ 1. Não vai.
Chocolate de verdade, chocolate que não tem trabalho escravo, trabalho infantil na cadeia, não vai custar R$ 2, R$ 3, não vai. Entender que uma amêndoa de qualidade, ela precisa passar por um processo onde a pessoa que está lidando com aquilo, ela também precisa ser instruída. Então, do mesmo jeito que a pessoa que faz uma faculdade e que e se investe na sua educação não vai... não vai arranjar um emprego que ganhe um salário mínimo, o produtor de cacau que resolve se especializar no cacau fino, ele também ele não pode vender a sua amêndoa no preço que vende a commodity. É simples, não dá. Então, eu acho que entender realmente o que é a cadeia daquilo que você está comendo e não e ser solidário, né, com o outro, entender que o trabalho dele tem o seu valor. Exatamente. Sabe, Luísa, que quando a gente fala em educação do gosto, assim, na área da chocolataria, acho fundamental isso, né? Todas as degustações orientadas, enfim, né? Auxiliar e o próprio chocolate auxiliar nesse momento da degustação, fundamental, mas eu também acho que a gente tem, assim, a gastronomia como um todo auxiliando, né? Porque o brasileiro, ele vem mudando o paladar e melhorando, graças a Deus, o paladar e muito, né? Então, a gente evoluiu muito na área da gastronomia de uma maneira geral, muitos movimentos aí dentro que vêm colaborar para esse olhar diferenciado também agora na hora de comer um chocolate. Então, quando a gente vai ao supermercado, a gente procura pelos orgânicos, a gente procura pelo arroz, né, que a gente conhece o produtor, a gente de repente pega uma massa artesanal, então a gente está mudando esse hábito de consumo, né? Então, automaticamente, na hora que a gente vai escolher um chocolate, a gente também começa a olhar diferente, ter um olhar diferente para o chocolate. Então, acho que vem junto, né? Então, a gente está num momento, assim, maravilhoso para o Bean to Bar crescer ainda mais, né? Crescer, Muito exato. bom. Aqui, ó, tem mais uma perguntinha. Agora vamos falar um pouquinho de processo de produção, que sempre vem as perguntas da questão dos equipamentos, né? Sempre aparece. Que é ainda um ponto, assim, que ainda tem um gapzinho em alguns processos em relação aos equipamentos, né, Luísa? Você começou nas melangês, nas pequenininhas, evoluiu para uma melangê maior. Como é que foi? O que você recomendaria para quem está começando? E como é que você está estruturada hoje em termos de equipamentos na tua fábrica? Então, os meus equipamentos, né? Eu comecei com as melangerzinhas de 3 quilos, 4,5 kg da Premier, que hoje em dia elas é a Vonin máquina, se alguém quiser visitar o Instagram deles, eles fazem a importação. Aqui para o Brasil, dos Estados Unidos, se não me engano, essa importação, e eles fazem a venda aqui no Brasil. Foi assim que eu comecei. Quando eu comecei, não existia ninguém fazendo a revenda desses melangeiros aqui, então eu tive que trazer tudo na mala, ou pedir para alguém trazer. Era sempre uma guerra, uma luta para trazer as melangeiras para cá. E aí, quando hoje em dia já pode se falar que o Bean to Bar ele está se desenvolvendo como um setor em geral, né? Então, você tem o setor dos makers, você tem o setor do cacau, você tem o setor do maquinário que está surgindo agora, você tem as escolas, como a Castelli, você tem as embalagens, a logística, tudo isso o Bean to Bar está movimentando. Então, você pode já caracterizar o Bean to Bar como um setor novo na economia do nosso país, né? Isso é muito legal, você pensar que você está fazendo parte de uma nova guarda, né? Verdade. Uma tendência. E aí, fora isso, quando eu comecei, como eu cheguei a ter 5 melangeiros pequenininhas, funcionando ao mesmo tempo, e eu não aguentava mais, assim, a produção era muito grande, a minha demanda era muito grande para a minha produção. Então, meu pai entrou aí, né, na Super Daddy, entrou aí em ação e começou a construir uma melangeira de 40 quilos.
que ele fala que cabe 50. Mas eu, como produtora e maker, eu Uhum. falo que cabe 40. E aí, ele falou, a gente demorou muito tempo para desenvolver esse projeto, porque como há 5 anos, 5, 6 anos atrás não existia isso aqui no Brasil, foi muito complicado da gente entender qual era a pedra que a gente ia usar, da gente entender qual era o aço que a gente devia usar, da gente entender tudo, o mecanismo. Ele trocou várias ideias com o pessoal da Rússia, que é a Kasama, que eles fazem melangers. E Uhum. aí, quando finalmente o projeto ficou pronto, já eram 3 anos aprimorando o projeto, né? Então, assim, hoje em dia eu falo para ele, pai, eu não quero mais que você construa nenhuma máquina, cada um no seu quadrado. A gente faz o quê? Chocolate. A gente vai dormir pensando em chocolate e a gente acorda pensando em chocolate. Não é em máquina. Deixa a máquina para Vonin, deixa a máquina para Jaf, deixa a máquina para Mecal. A gente não faz isso. Então, hoje em dia, o meu moinho, se eu for dizer que eu não uso ele, é mentira. Eu uso ele de vez em quando, mas eu tenho já evoluí para a terceira geração, vamos dizer assim, né? Primeira geração foi os moinhos pequenininhos, segunda geração esse moinho maiorzão dele, e a terceira geração foi a concha universal da Jaf. Então, ela hoje em dia ela faz 50 quilos em 8 horas para mim. E ela faz não só a moagem dos grãos, como ela também faz a conchagem, que é nada mais do que você esquentar o chocolate, fazer o movimento de cisalhamento, que é esse movimento, o movimento da tesoura, né? Check, 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 que é para você aumentar a fluidez, porque é, você distribui melhor as partículas, né, da sua massa. Não fica assim um aglomerado de uma coisa num pedaço da massa, outro aglomerado na outra, você distribui melhor e você também se livra dos voláteis indesejados, né, com a temperatura mais alta aí. E é isso, foi um longo caminho. A minha máquina, né, eu não entendia por que que o meu chocolate tinha mudado tanto quando eu passei das melangers pequenas para melanger maior. Eu sentia que ele não era tão bem conchado como era antes. Aí a gente entendeu que a gente precisava botar trocar algumas peças do moinho. Depois eu percebi que eu estava com um residual de gosto no paladar meio mineral. Aí eu percebi que eu estava tendo contaminação de pedra. Então eu percebi que a minha pedra não era tão dura como precisava ser. Aí eu troquei o mármore, tive que quebrar toda a pedra embaixo, troquei aquilo tudo. Então, assim, foi um processo, foi um aprendizado realmente, né? E que hoje em dia eu dou prioridade para as máquinas brasileiras, porque são máquinas que eu sei que se eu precisar trocar uma peça, se eu precisar de uma assistência, se eu Você precisar de tem aqui alguma coisa, pertinho, com certeza. eu tenho aqui perto. E se você for pensar, Sil, o Brasil é um país muito privilegiado para o Bintubá, muito, mas muito mesmo. Com Sabe certeza. por quê? Porque além da gente ter o cacau aqui da gente, então a gente é país de origem, a gente tem o mercado consumidor enorme, gigantesco. E mais do que isso, a gente tem lugar para todo mundo. Eu vou comparar, por exemplo, com a Jamaica. A Jamaica é uma ilha, tem 2 makers na Jamaica. Uhum. Imagina se tiver 3, 4, 5. A Jamaica também é produtor de cacau. Uhum. Mas Uhum. imagina se tiver 5 produtores de chocolate numa mesma ilha. Nenhum deles vai conseguir sobreviver de chocolate. É só ilha. É. Mais ainda, imagina só se alguém vai ter a ideia de formar uma empresa de maquinário para 2 makers. Não vai. Então isso vai dificultar até a vida do próprio maker, porque ele sempre vai ter que estar importando peça. Se quebrou a peça, ele vai ter que estar importando peça. Uhum. Entendeu? Vai ter que estar importando máquina. Então, assim, olha como a gente é privilegiado, Com né, certeza. nesse quesito de setor, de desenvolver realmente o setor bean to bar no Brasil. Sem falar nas variedades todas de cacau que a gente tem também, né, Luiz?
Que isso também Os conta diferentes bastante. terroirs, né? As diferentes genéticas, Aham, enfim, né? com Assim, a certeza. gente é muito privilegiado mesmo. Eu falo, né, nas minhas palestras que o Brasil é a bola da vez. A gente descobriu o Bean to Bar. E eu tenho certeza que a gente vai ser uma. Daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e a gente vai entender o caminho que a gente galgou e a gente vai ser um dos países com a melhor qualidade de chocolate. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ai, tô junto contigo, Luísa. E a gente vê o pulo que a gente deu também nos últimos 5 anos, né? Em termos de equipamento, de produto, de tudo. Foi assim, salto quântico, né? Luísa, e para Com certeza. 2021, alguma inovação prevista? Você que está sempre inovando, buscando alguma coisinha nova, dá para falar? Tenho Tem? sim. Primeiro, assim, 2020 foi um ano muito complicado, né, para todo mundo. E a gente está sofrendo um desabastecimento, assim, geral, né? E principalmente no setor de embalagens. Acho que teve muito delivery, né? Que aí ficou muitas pessoas, o aumento de papelão, o aumento de plástico, né? O aumento do consumo Verdade. disso tudo. Então a gente está tendo muita dificuldade agora nas embalagens dos nossos Uhum. chocolates, né? Mas para 2021 a gente pretende lançar uma linha nova de. Eu não posso falar o que que é. Tem muita coisa nova que tu não pode falar, eu acho que tá vindo em 2021, mas só coisa boa, só alegria, né, Luísa? Só alegria, só Só muita alegria. alegria. E eu acho que assim, no ano que vem, a gente vai. O ano passado, a gente lançou a nossa linha ao leite, né? Nossa linha branca e nossa linha ao Sim. leite. Esse ano, a gente entrou num projeto bem grande com uma gelataria chamada Bate de Latte. E a gente está fornecendo o chocolate Adoro. deles. Sim. É, Ai, o eles têm chocolate um deles é chocolate. teu. As Pessoal. barras de chocolate. E só que assim, esse projeto da Badio é um projeto enorme e que esse ano a gente começou em 2019 para lançar esse ano. Esse ano foi o desastre. A gente conseguiu fazer um primeiro pedido, né, deles e tem chocolate disponível em 12 lojas. Só que eles já fizeram o segundo pedido desde outubro e a gente não tem embalagem para entregar para eles. Olha só. Então, em 2021, eu espero que a gente consiga abranger mais o projeto, porque eles são 5 fases do projeto, são Uhum. 5 produtos diferentes. A ideia deles é realmente ter um corner de chocolate de Sensacional. qualidade. E eu espero, assim, dedos cruzados, que em 2021 a gente consiga realmente tirar isso aí do papel e colocar nas lojas. Ah, e trazer Disponível o pra gente. chocolate, o sabor de sorvete de chocolate brasileiro, né? A gente, né? Quem Aquela quiser história do ver, chocolate europeu ali não precisa mais, né? e olha que foi uma das maiores realizações pra Que gente aqui legal na mesmo. Lusa Branca, porque os sócios, são 3 sócios, os sócios Aham. são todos estrangeiros. Eles podiam muito bem ter pegado um chocolate. São 2 italianos e um Sim, escocês. olha Eles só. podiam muito bem ter pegado um chocolate europeu e eles escolheram pegar desenvolver receitas com o cacau brasileiro e com uma maker brasileira. Então, assim, é uma grande Super, oportunidade super, pro setor de chocolates no Brasil. super, com É, e certeza. quem quiser ver, conferir esse trabalho que a gente está fazendo, entra no Instagram da Bate de Latte. Eles Legal. já postaram vários. São cinco sabores que a gente está fornecendo para eles e eles já postaram lá. Então, se vocês quiserem ver o trabalho, dá uma Ai, conferida. que bacana. Luísa, para a gente ir encerrando, assim, tá acabando o nosso tempo, passa ligeiro, né? Ainda mais quando o papo tá gostoso assim. Como é que foi participar? Você foi para a TVzinha, né? Como é que foi participar do Top Chef? Que experiência foi essa? Eu fui convidada, né, para ser a jurada da única prova de sobremesas que eles tiveram na temporada. Então foi muito legal.
porque eles escolheram um chocolate para ser a estrela dessa prova, né? Uhum. E foi super legal, foi super bem recebida. Foi um pouquinho antes da pandemia começar, então, assim, ainda não tinha tensão no ar, todo mundo ainda se abraçava, ainda se Ah, beijava. Mas foi super legal, foi uma experiência incrível, e me abriu muitas portas. E a única coisa, assim, mais ou menos que teve foi que no dia do programa foi o dia que o futebol voltou. Então a gente competiu com o entendi. futebol. E No país do aí, quem só futebol, tinha uma pois TV em é. casa ficou com o futebol, né? Ah, Então isso aí foi um pouquinho. Foi só a única coisa, assim, mas foi super legal. Foi uma experiência incrível. E eu espero que nas próximas temporadas eles sempre tenham uma prova de chocolates para dar oportunidade para outras pessoas também mostrarem o trabalho delas e dar uma oportunidade para os próprios concorrentes eles terem esse desafio que é trabalhar com chocolate. espetacular, muito bom. Quanta coisa boa, Luiz. Isso aí, acho que 2020 está sendo um ano dificílimo, novo para todo mundo, mas ele vem trazendo é, muita superação, assim, né? Muitas coisas boas vindo também dessa superação, dessa criatividade tendo que fluir aí. Muito legal, Luísa. Parabéns aí por tudo. Mais uma vez, super obrigada pela tua disponibilidade hoje de estar aqui conosco. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter mais uma mulher que a gente admira muito aqui fazendo live conosco, que é a nossa querida Luciana Lobo, né? Que é a chocolate mega chocolatia da Dengo Chocolates, então vem contar um pouquinho a trajetória dela também e toda essa experiência com a Dengo. E eu acho que é isso, a ideia é essa, a gente ficar conversando, trazendo todas essas histórias que inspiram, né? Você inspira muita gente, Luísa. Então, é isso aí, vamos continuar, vou te trazer para palestrar mais vezes, tem que vir contar toda essa história aqui para os alunos aqui da escola, é super inspirador, né? Parabéns, mais uma Eu, vez, muitíssimo eu obrigada. agradeço demais o convite, agradeço a todo mundo que está aí com a gente, todo mundo que ainda vai ver a live. Exato. E se quiserem, eu vi que tem bastante perguntas, a gente não conseguiu responder todas, mas se quiserem, podem me mandar as perguntas no DM do meu Instagram, da minha página oficial do Luiz Abram, que aí eu vou responder com toda a calma e carinho do mundo. Muito, Ai, muito obrigada, Phil. muito bom. E vai ficar gravado. O pessoal está perguntando, fica gravada a live sim. E aí vocês têm a oportunidade de ouvir novamente. Quem pegou o finalzinho, conseguir ver a live inteira. Pessoal, obrigada pela participação de todos. Luísa, muitíssimo obrigada. Um abraço para toda essa equipe Abram, família Abram, né, que está aí contigo fazendo tudo acontecer e que 2021 te traga muita alegria. Com certeza vem e é isso, né? Obrigada, Muitas Phil. Um surpresas beijão. boas, tá bom? Ai, beijo Um grande para beijão. ti. Tchau. Tchau, tchau.